A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. Segundo bloco do programa Galega nas eleições 2024. Um retrato do futuro, caminhos, que a cidade vai ter, e por isso vamos escolher em outubro o nosso novo prefeito. Então nós fizemos essa série de 5 entrevistas e hoje, prazer receber aqui o candidato Odair Tramontim, que vem aqui conversar com você para explicar agora as propostas e ideias que ele tem para a cidade de Blumenau. Candidato Odair, falando um pouco sobre as questões básicas e as carências da população, saúde e educação sempre representam a maior demanda de uma prefeitura. Sejam nas suas atribuições, sejam na parceria com o governo federal, estadual. A questão de hospitais, escolas de ensino fundamental, das vagas de creche, são problemas recorrentes. Em seu plano de governo, quais as ações pretendidas para educação e saúde? Bom, vamos começar pela saúde, que talvez seja um dos problemas muito graves que a cidade está enfrentando. Eu, nessa fase de pré-campanha, Júlio, eu fiz uma ideia, um projeto do Anota aí Tramontim. Nós fomos nos 35 bairros para ouvir a população sobre o que eles querem, o que eles precisam. E a reclamação da saúde foi muito recorrente. Nós refletimos bastante sobre isso. E nós temos muitos problemas de estrutura, de manutenção, falta de adequação, os postos de saúde funcionando em locais não muito adequados, mas esse é um problema relativamente fácil de resolver, você vai lá, faz a manutenção, se não estiver adequado, procura outra unidade. Eu acho que é a parte mais barata, digamos assim, e é mais fácil de fazer. O atendimento, em especial nos bairros, ele sofre problema de falta de médico. Isso é muito recorrente. Nós vamos ter que enfrentar isso com lupa, E aí eu já quero também fugir um pouco da pergunta e dizer qual é o diferencial do Partido Novo. O nosso diferencial é qualificar a gestão. O que é qualificar a gestão? É escolher pessoas certas para os lugares certos. Escolher os cargos de secretário, de gerentes, de diretores com base no currículo pessoal e profissional e não no currículo partidário. Pode parecer pouco? Pode, mas é muito. Isso é essencial para o êxito de uma administração. Nós temos um sistema, inclusive, que diz processo seletivo. Como na tua empresa, como qualquer empresa, como na casa da gente. Quando você vai fazer uma manutenção, tu chama o pedreiro. Quando tu vai pintar, tu chama o pintor. Quando tu vai fazer jardinagem, tu chama o jardineiro. Imagine se você botar o jardineiro para fazer um muro, se botar o pedreiro para fazer a jardinagem, ou botar o pintor para fazer outra coisa. Então, não funciona. Por que eu estou dizendo isso? Porque na administração pública, com esse loteamento, esse toma lá da cá, acontece muito isso. Só para dar um exemplo, nós temos uma única prefeitura do Partido Novo, que é a prefeitura de Joinville. Lá o prefeito não conhecia absolutamente ninguém dos candidatos dele, dos secretários dele. Chamou uma empresa, contrataram uma empresa, e a empresa fez a seleção dos secretários. E inclusive manteve um que era do prefeito anterior, porque se mostrou qualificado. E a gente fez também lá um aproveitamento dos próprios servidores públicos para ocupar esses cargos de gestão. Porque é muito comum, os nossos servidores hoje são muito qualificados. Tem gente lá, maioria com nível superior, com pós-graduação, com mestrado, tem gente com doutorado. E aí eles colocam lá uma pessoa que não entende absolutamente nada para ser o gerente dele.
E além de não gerenciar, ele acaba desestimulando. O pessoal começa até a fazer um corpo mole ali, no sentido de, pô, o que é isso? Mas aí a especialização desse profissional que vai ser um secretário é que vai gerar a pauta dos assuntos para melhoria? Mas é óbvio. É óbvio. Mas Por que nós temos um universo? Por que isso? nós temos um universo de obras paradas hoje? Eu tive dando uma olhada aqui de 170 obras em andamento, tem 50 paradas. Porque é mal contratado, é mal fiscalizado, é mal gerenciado, Júlio. Esse é o ponto fundamental. Né? Que a gente precisa fazer isso. E aí eu volto ao assunto, porque isso para mim é muito importante, é o meu grande diferencial, que lá em Joinville agora, dia 5 de junho, de abril, era o prazo para desincompatibilização dos secretários para concorrer a vereador. Aqui em Blumenau, o secretário de saúde saiu, o secretário de educação, nós vamos falar aqui, por isso que eu estou falando isso, o secretário de educação saiu, o secretário de desenvolvimento econômico saiu, o secretário de esporte saiu e mais um outro. 5. Sabe quantos saíram em Joinville? Nenhum. Gestão profissional. Mas aí não teria que ter esses nomes antes para poder... Não. Eu vou fazer como é que eu vou contratar? Não. Eu quis dizer ter esses nomes na pauta já para desenvolver o projeto. Negativo, né? O projeto nós fizemos com base em experiências da nossa administração em Joinville, né? E conhecer a cidade, né? Você disse antes aí, eu sou o único que não sou nascido em Blumenau, mas moro aqui há 35 anos e conheço Blumenau como poucos blumenauenses. Então, eu conheço a cidade, eu fui promotor durante 35 anos, eu conheço as dores da educação, do abandono escolar, eu conheço fila de exames, eu conheço problemas de pronto atendimento, eu conheço as dores principais da cidade. Eu ando por aqui todo dia, eu ando de moto, ando de bike, ando de carro, eu conheço problemas de infraestrutura. Então não precisa ser nem alguém que tem uma luz diferenciada para identificar. E eu fui ouvir a população. Eu não fiz reuniãozinha com 50 comissionados que tinham que fazer assinatura para tal. Não, eu fui lá, na cara do gol, lá. Eu fui nos 35 bairros para ter um diagnóstico. E aí nós fizemos um diagnóstico e apresentamos as linhas gerais. Porque sabe qual é o problema, Júlio? O plano de governo tu tem que apresentar antes do registro da candidatura. E o certo seria agora, durante a campanha, a gente ouvir as pessoas. Mas, enfim, a justiça às vezes determina que o carro vá na frente dos bois, né? E aí a gente ouviu a população, né? Montou linhas gerais e aí eu começo agora, então, objetivamente, respondendo sobre a saúde. Qual é o principal problema da saúde hoje? Nós temos a atenção básica, que ela vai bem, tem problemas aqui, ali, falta médico lá. Acho que dá para, com o uso de tecnologia, dá para resolver muita coisa. Dá para solucionar o problema facilmente. Nós temos a melhor medicina de Santa Catarina, aqui em Blumenau, em nível de especialização, que se faz transplante na maior proporção do Brasil, né? Nós temos medicina de excelência sem nenhum hospital público. Nenhum. As pessoas acham que o Santo Antônio é público? Não é. Ele atende 90 e poucos por cento SUS, mas não é público. O Santa Isabel atende 80% SUS, mas não é público. Então nós temos o início razoável, satisfatório, o final de excelência e o meio caminho, a saúde intermediária, a média complexidade, terrível. Nós não temos resolutividade. Então, se você tem uma torção no pé, você vai lá no Hospital Santo Antônio e fica 5 horas esperando, concorrendo com aquele que sofreu um acidente, está entre a vida e a morte. Se você tem um problema de uma diarreia ou qualquer coisa ali, uma dor de cabeça, você vai lá, concorre com quem está com um princípio de AVC ou com um ataque cardíaco. Então nós precisamos resolver o problema da saúde intermediária. E aí nós vamos ter que ou instalar UPA, né? Ou dotar esses hospitais com a respectiva condição. Então esse é um compromisso que nós temos, por quê? Porque dá
qualidade na prestação do serviço, resolve o problema do cidadão, né? E custa mais barato. Só para dar um dado, né? Eu fui estudar esse assunto, não sou nenhum aventureiro, eu não fico prometendo passagem de graça para todo mundo aí, como estão fazendo. Isso é um crime contra o eleitor, o que estão fazendo aí, sabe que não vão poder cumprir. Eu fui me reunir com o Hospital Santo Antônio, me reuni com o Hospital Santa Isabel e conheço um pouco do Hospital da Vila Itopava também, que é um outro pequeno hospital, mas presta um serviço relevante, e um diagnóstico terrível. 85% daquelas pessoas que estão lá lotando o pronto-socorro não deveriam estar lá, né? É problema de média complexidade. E aí eles ficam lá sofrendo e causando sofrimento e problemas. Então a gente vai ter que resolver esse problema. Esse é um compromisso que nós apresentamos para a população. Daí, como é que o senhor encara a segurança pública na cidade, inclusive em escolas de trânsito, né? Escolas e trânsito. Dá para melhorar? Blumenau não é uma referência ruim de segurança. Mas quais são as suas ideias sobre o assunto? Afinal, segurança pública é uma preocupação constante das pessoas. É óbvio, né? Aí, desculpe, é a minha área, né? Eu fui promotor durante 35 anos, basicamente, a Guarda maior parte municipal, qual a sua ideia sobre guarda municipal armada? A guarda é o seguinte, eu tenho conversado com os outros prefeitos, conversei com o João Rodrigues, que é nosso parceiro, está na nossa aliança, tem guarda municipal armada. Conversei com o Adriano, lá de Joinville, tem guarda municipal armada. Conversei com o Topázio, lá em Florianópolis, tem guarda municipal armada. Então, senhor, por favor. É um assunto importante, só que nós temos um seguinte problema. Nós aqui em Blumenau temos uma guarda municipal que precisa de uma readequação na sua atividade. Ali tem gente que fez concurso para guarda, tem gente que fez concurso para agente de trânsito, tem gente que está no meio do caminho, então nós precisamos redefinir o papel. E quero dizer para ti que, embora eu seja favorável à guarda armada, o problema é que custa caro, né? Nós não podemos ter duas guardas, nós já temos polícia demais, vai ter 2 guardas, então nós vamos readequar. A nossa guarda municipal está abandonada, está lá, jogada lá na nossa rodoviária, né? Rodoviária velha, que nós precisamos resolver esse problema, essa rodoviária, e com papéis que não sabe se atende trânsito, se atende a população, se é guarda patrimonial. Então nós vamos reformular isso, adequar. Tem esse problema jurídico que você não pode transformar uma guarda municipal em guarda armada, né? Tem discussões jurídicas a isso. Então nós vamos fazer, tem recursos federais, que é o equivalente ao SUS da segurança pública, mas eu quero, não concluo a resposta sem dizer o seguinte: a segurança pública é responsabilidade do Estado. Então o prefeito de Blumenau não pode ser um empregado do governador. Tem que respeitar o governador, tem que ir lá dizer: governador, o efetivo da Polícia Militar de Blumenau é menor do que 1990, quando a população do Blumenau era bem menor. O efetivo da Polícia Civil é menor. O governador, aqui, nós somos a 3ª cidade, nós pagamos impostos. Então tem que usar a liderança, o prestígio e fazer a sua parte também, né? Para melhorar a atividade segurança da guarda, fazer todas essas coisas. Trabalhar nessa questão do morador de rua, por exemplo, que nós podemos falar depois sobre isso, que o morador de rua, ele cria uma sensação de insegurança, né? Então os nossos índices são muito bons, índices de segurança pública, mas a gente pode melhorar, pode criar uma sensação melhor nessa questão, e a gente tem como fazer isso muito bem. Conheço da área, mas não fico vendendo ilusões, não é do meu perfil. E sobre infraestrutura como um todo, Blumenau precisa arrumar soluções para a mobilidade, né? Novos caminhos, novas estradas, estamos crescendo, a cidade em crescimento, quase uma metrópole, né? Isso. Pavimentação de periferias. Como o plano de governo prestigia essas demandas? Quais são as regiões de Blumenau que exigem mais atenção e serão alvos da sua administração? Todas, né? Todas exigem, porque, Júlio, nós temos em Blumenau, para uma população de 360 mil habitantes, 300 mil veículos, né? Uma condição geográfica bastante desafiadora. Então só se resolve com obras estruturantes, né? Você que já
conhece bem a cidade, talvez melhor que eu, lembra que o que resolveu, amenizou Blumenau foi, lá mais atrás, a Via Expressa, o Complexo do Badenfur e, mais recentemente, a nossa Humberto de Campos. Então, qual é o nosso projeto, né? Primeiro, nós vamos dar continuidade às obras em execução. E vamos exigir do governador, não é implorar, não é pedir, vamos exigir do governador, a nossa Via Expressa. Meu Deus do céu, está parada há quanto tempo? A nossa cidade cresce para a região norte hoje, a Itopava Central é o maior bairro do município, né? E a nossa Via Expressa paralisada. Essa Via Expressa ela tem que sair lá na Polícia Federal, no mínimo. Então a gente tem que cobrar do governador essa. Nós temos que fazer os projetos que já estão previstos, por exemplo, que está fora da administração, tem dificuldade até em dizer, conhecer melhor, mas, por exemplo, a Pedro Zimmermann, por exemplo, já tem um projeto que, pelo que eu sei, já está até em processo de licitação, a Pedro Zimmermann, tem ponte projetada aqui na Itopava Seca, ligando com a Itopava Norte, uma cidade cortada por um rio importante, precisa ter pontes, né? Então nós temos que reavaliar esses projetos, porque você sabe, tem obras pensadas, tem obras planejadas e tem obras projetadas. Um tanto que no meu plano de governo, a gente colocou lá que nós vamos ter uma central de projetos. A cidade precisa ter projetos, porque é tendo projetos que a gente vai captar recursos, né? Então nós precisamos olhar com lupa a questão da infraestrutura, sabendo das limitações, mas terminar as obras paradas. Nós temos aí um cemitério de obras paralisadas, né? Eu não estou aqui na campanha para criticar A ou B, às vezes tem justificativas, mas o pessoal anda muito afoito em lançar, em botar placa, em fazer solenidade. O Odorico Paraguaçu já foi há muito tempo, então nós temos que cuidar disso, né, Júlio? Certo. Como o senhor enxerga o atendimento aos bairros, né? Afinal, os problemas mais se refletem na administração pública são, né, no bairro. Limpeza pública, praças, pavimentação de ruas, placa amarela, transporte público e saneamento básico. São as maiores cobranças feitas pela população. O senhor poderia explanar um pouco as suas ideias sobre esses assuntos para que a população fique mais tranquila do atendimento aos bairros? Eu coloquei, aliás, nos 5 princípios, o bairro no centro da gestão. Os bairros se sentem abandonados e são abandonados, né? Eles se sentem abandonados e tem muitas deficiências. Então, nós vamos dar uma atenção aos bairros. Sabe por quê? Porque se o bairro for bem, tiver uma boa infraestrutura, né, ele contribui para a própria mobilidade urbana. Hoje, o bairro Garcia, por exemplo, que é o nosso bairro... 80 mil habitantes, maior do que grande parte das cidades de Santa Catarina, precisa de uma revisão do plano diretor. Né? Precisa de uma revisão do plano diretor. Por quê? Porque hoje não dá para construir nada lá, né? Empresas não podem se instalar, só pequenas empresas. Depois de 2008, houve, na época, umas decisões que se fazia importante. Eu acho que as coisas se acomodaram, a gente precisa rever isso. Por quê? Porque muita gente lá, em torno de 70% das pessoas de lá, sai para trabalhar em outros bairros. Ônibus, carro, esse problema todo do centro. Então, a gente precisa dar uma olhada nisso, né? Precisa cuidar, por exemplo, a Rua da Glória está sem manutenção há muitos anos, a gente precisa equacionar isso. Eu não sei se eu tenho tempo para falar mais sobre coisas, mas algo que vai ser muito caro para nós. Eu acho que nós vamos ter que ir para o próximo bloco, porque eu preciso complementar isso, mas porque eu vou querer falar sobre regularização fundiária, que é esse grave problema de Blumenau das chamadas ruas de placas amarelas, que está com destaque no meu plano de governo, e gostaria de pedir para nós retomar esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Terceiro bloco vem aí, depois dos comerciais, da Galega nas eleições 2024. Não sai daí que a gente volta já com mais perguntas aqui para o nosso candidato Odair Tramontim. Até já! A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024.
Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.